Flamengo perdeu vários jogadores e acabou praticamente... Acabou de perder o Pedro. O Tite não se encontrou para substituir o Pedro, que era o cara que fazia gol no Flamengo, não era? Nós mostramos tela aqui. O artilheiro da temporada é o Pedro. Não estou querendo tirar a responsabilidade do Tite. Estou dizendo, o Tite não isso está... Isso pesa. Ao contrário. Estou dizendo assim, o Tite não conseguiu acertar o time depois que perdeu o Pedro? Olha, Rubro Negro, nesse vídeo aqui nós vamos tratar da iminente saída, da iminente demissão do Tite e de quem vai substituí-lo, porque assim, eu não quero trazer águas passadas, mas nós vamos trazer aqui a bomba que estourou no Flamengo agora na hora do almoço, porque ninguém esperava por isso. Todo mundo achava que o Tite ia ficar dirigindo o Flamengo até o final da temporada, só que já enxergaram, não deu para segurar, enxergaram que o Flamengo com o Tite não vai ganhar nada, gente, essa que é a realidade. Eu amo o Flamengo, assim como eu sei que você ama também. Por isso, é importante que nós façamos essa discussão aqui e que mande o Tite embora logo mesmo. Eu não vou ficar com saudade. Com todo respeito ao profissional, com todo respeito, repito, mas não dá para segurar o Tite, não dá para passar a mão na cabeça do Tite mais. Tudo que aconteceu nesse jogo de ontem é reflexo do trabalho ruim do Tite. A má fase do Flamengo é reflexo. Não adianta falar, mas não tem má fase. Tem, cara. Nós só ganhamos o Carioca. E assim, eu torço, assim como você torce pro Flamengo, o tempo todo e acredita que vai dar certo. Só que se a gente manter essa pegada, irmão, tudo vai pro saco, tudo vai de água abaixo, concorda? Então eu quero saber de você agora. Você que é rubro-negro, apaixonado pro Flamengo, que nem eu, assim, ó. Pelo Mengão, queridão. Comenta aqui embaixo. Agora, não deixe de comentar. Você concorda com a demissão do Tite ou não? Concorda com a demissão do Tite ou não? Bota aqui embaixo nos comentários. E se você não tá me seguindo, você não tá ainda inscrito no canal não, cara, inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim, todo dia eu vou vir aqui te deixar a par de tudo que tá acontecendo no Flamengo. Se inscreve no canal, ativa o sino e, ó, mete o dedo no like, soca nesse like, compartilha o vídeo, bora para as informações, tem muita coisa pra gente discutir, mas não deixa de comentar. Vem pro vídeo, vem. Do Flamengo na Gávea. E metade da população do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né, amanheceu muito triste e revoltada com a derrota do Flamengo do jeito que foi ontem para o Peñarol em pleno Maracanã. E eles elegeram, a torcida rubro-negra elegeu um vilão. E esse vilão é o técnico Tite. Já antes do jogo terminar, estava sendo muito hostilizado pela torcida do Flamengo, aqueles gritos que a gente conhece. Ei, Tite, o Flamengo não precisa de você. Claro que não é bem assim, tem palavrão no meio. E outros palavrões. A torcida realmente não simpatiza com o Tite. Talvez já começou essa antipatia pelas 2 Copas do Mundo perdidas nas quartas de final. Depois ter sido um técnico de sucesso no Corinthians. Mas no Flamengo a torcida ele não caiu nas graças da torcida. Talvez no iniciozinho do trabalho, como sempre acontece quando vem um treinador novo, mas a torcida não gosta do jeito dele trabalhar. A torcida diz sempre assim, isso aqui é Flamengo. O Flamengo tem que ter um DNA de jogar ofensivamente. E eles não aceitam um treinador que primeiro pensa sempre no sistema defensivo, sempre na defesa, prioriza a defesa e não o ataque. E com o elenco milionário que o Flamengo tem, a torcida acha que o Flamengo tem que sempre jogar para frente, seja qual for o adversário, em qualquer competição, dentro ou fora de casa. E com uma revolta muito grande também, principalmente por causa de um jogador. A torcida do Flamengo, que já elogiou muito, já aplaudiu muito o Éric Pulgar. Nesse momento, o xodó da torcida é o Léo Ortiz. E principalmente não de zagueiro, de volante, que é a posição que ele vem jogando no Flamengo. E o Léo Ortiz não saiu jogando, não vem jogando bem o Pulgar, e a torcida então não se conforma. Por que o Éric Pulgar é titular nesse momento e o Léo Ortiz é reserva? Vejam vocês que essa derrota do Flamengo, o Flamengo não perdia em jogos de Libertadores da América no Maracanã, 26 partidas. Eram 23 vitórias e 3 empates. Há 5 anos, mais de 5 anos, o Flamengo não perdia no Maracanã pela Libertadores da América. E por uma grande coincidência, a última derrota foi justamente para esse mesmo Peñarol do Uruguai e por esse mesmo placar de 1-0. Foi no dia 3 de abril de 2019, Peñarol ganhou por 1-0, gol de Lucas Viatri, aos 43 minutos do segundo tempo. Desse atual grupo, o elenco do Flamengo, só 3 jogadores estavam ainda em 2019, que
estavam em 2019 e permanecem ainda. O Bruno Henrique, que jogou, o Gabigol, que jogou e foi expulso no segundo tempo, e principalmente o Arrascaeta, que não saiu do banco de reservas. O técnico era o Abel Braga e ele não tirou o Arrascaeta do banco de reservas. Naquele tempo, o Arrascaeta com o Abel Braga era reserva no time do Flamengo, vejam vocês. Portanto, o clima não é bom. O Flamengo agora, para se classificar para a próxima fase, a semifinal da Libertadores da América, vai ter uma tarefa inglória, quase que uma missão impossível. Não impossível, porque futebol não existe nada impossível. O Flamengo tem um grande elenco, um grande time. Mas na próxima quarta-feira vai a Montevidéu e terá que vencer por 2 gols ou mais de diferença para ser os próximos aí. Grande abraço a todos. Eu queria falar sobre isso. Por favor. Bom, só um pitaco rápido. Se o Léo Ortiz não gostava de jogar de volante, ele estava fingindo muito bem. Porque era o que vinha dando certo, né? Falando numa situação que ele não gostava, como assim não gostava? Diga, dona. Bom, para mim é uma incoerência absurda do Tite, a declaração. Porque a gente está falando de um técnico que sempre frisou e disse, o campo fala, o campo traz as respostas. Sempre falou muito em meritocracia. Ele rasgou completamente a meritocracia. Até na resposta dele, que é uma resposta contraditória. Porque se você olhar o Flamengo jogando com o Ortiz, você enxerga que ele é o melhor volante disponível. Ele entra no segundo tempo com 20 minutos ali para atuar. Praticamente o primeiro lance dele, ele dá um passe que rompe linha e gera uma oportunidade. Ele errou um passe. Aí você fala, mas é passe de lado. O Ortiz não é esse jogador de passe de lado. Ele consegue dar o passe para frente. Ele consegue achar um jogador que está marcado. E ele qualifica muito a criatividade do Flamengo, apesar de ser um volante. E ontem o cenário do jogo pedia isso, porque o Penharol joga fechado, jogou no 4-4-2. Você precisava qualificar essa série de bola. E aí o lance do gol, né, inicia com o erro de quem? Do Pulgar, no passe. E aí a gente fala de um Flamengo que teve muita dificuldade de criação, mas foi um Flamengo desorganizado na recomposição, nessa transição defensiva. Olha como é que está completamente desorganizado. Fabrício Bruno vai vir dar bote errado aqui. O Alexandre não consegue acompanhar lá. O Nico Dela Cruz não consegue acompanhar. O Varela tentando acompanhar por dentro. Como é que sai o empate do Vasco no domingo também? Também, né, com essa questão. Então, assim... E o Varela vai muito mal no lance. Muito mal no lance. Fica ali no meio do caminho, não fecha, não acompanha o Cabreira por aqui. Né? E se você for analisar, você falou sobre... A gente falando sobre a questão do Ortiz antes. Tem a análise do Data ESPN, no nosso Matheus Carreira ontem, mostrando o padrão de ataque do Penharol do Aguirre. Contra-ataque, inversão de corredor, essa inversão de bola. O que aconteceu no lance? Exatamente isso. O contra-ataque, que o Flamengo proporcionou muito espaço numa desorganização, e a inversão de bola. Inverte para um lado, inverte para o outro, gol. É um padrão, é um método. O Penharol faz muitos gols dessa forma. E o Flamengo não estava preparado para neutralizar isso. Então, assim, eu acho que o Tite... Não há estudo do adversário? Tem. Claro que existe. Né? Eu acho que é mais a ansiedade que pontuou o erro. Desculpa, dona Renata. Mas eu acho que tem uma organização enorme, Dom. Sim. Não, mas é uma organização, para mim, pautada a partir da ansiedade, em querer resolver o jogo e aí o time se desorganizou. Não falta de estudo, isso que eu quero dizer. Porque, então, eu acho que é um ponto, mas acho que esse Flamengo ele tem demonstrado muita dificuldade na transição defensiva. E os dois laterais subiram ao mesmo tempo no lance do gol. E isso acabou expondo. Ainda ficou mais exposto ali pelo lado. Então, assim, eu acho que o Tite, para completar, fazer um geral sobre esses dois lances aí, ele traz uma pressão extra para ele, porque ele rasga a meritocracia completamente quando deixa o Ortiz no banco, porque era o melhor volante do Flamengo, né? E o jogo pedia a característica de jogo dele. E outra, a justificativa dele não fecha, gente. Ele fala que o Pulgar é jogador de seleção. Mas o Pulgar vive uma péssima fase. Eu acho o Pulgar muito bom jogador, A seleção dele vive uma péssima fase. Também. Uma das piores da eliminação. O Pulgar é jogador de seleção. Desculpe, não interessa. No Flamengo ele vive uma fase ruim. Não, eu acho o Pulgar muito bom jogador, mas hoje o Ortiz está à frente dele, como está à frente do Alan. O Ortiz hoje faz parte do Flamengo ideal. Então, assim, ele foi incoerente, porque ele não priorizou o que o campo tem mostrado para ele. Ele sempre fala sobre isso, é um mantra da vida dele. E foi ele que lançou o Ortiz de volante. Sim. Isso que é curioso. Ele está certo ao falar que foi no momento de período de Copa América que ele precisou fazer essa adaptação. Pode ser que lá atrás o Ortiz não quisesse muito, ele ficasse
desconfortável, não muito confiante. Mas ele se tornou um jogador muito importante jogando no meio campo. Eu acho até que a melhor versão dele na carreira é como volante, na minha opinião. Eu também acho. Ele jogou muito bem como zagueiro, mas eu acho que como volante, ele se adaptou muito bem. E assim, ele vive falando sobre um Flamengo equilibrado, equilíbrio. Hoje o Flamengo não é um time com a cultura que o torcedor quer, ofensiva. É um Flamengo pouco criativo, pouco inspirado, não envolve, não tem um jogo de aproximação, não triangula, né? Não consegue ter esse jogo associativo de imposição com posse de bola. E ontem a gente viu a dificuldade. E não é um Flamengo seguro, Abel, defensivamente. É um Flamengo que tem problema em bola aérea, ou não? Sim. É um Flamengo que tem problema no contra-ataque. Ontem sofreu demais no contra-ataque. O Peñarol podia ter feito a vantagem maior. Principalmente no primeiro tempo ali, algumas jogadas que o Peñarol teve escape com o Cabreira, com o Baez, com o Max Silveira, que o Dom citou muito bem. Então, assim, é um trabalho que regrediu. Hoje O Tite está se atrapalhando mais por causa de perdas recentes, principalmente a do Pedro, Luiz Araújo. Eu acho que sim. A do Cebolinha não é tão recente, também faz falta. Eu me lembrei do ano passado, quando, por exemplo, o Abel Ferreira perde Dudu e a princípio tenta fazer algumas modificações para suprir a falta do Dudu, não dão certo. Ele muda o Arthur de lado, não coloca o Endrick e perde a Libertadores. É eliminado. Depois, quando ele põe o Endrick, o time engrena no Brasileirão. O Flamengo perdeu vários jogadores e acabou praticamente... Acabou de perder o Pedro. O Tite não se encontrou para substituir o Pedro, que era o cara que fazia gol no Flamengo, não era? Nós mostramos tela aqui. O artilheiro da temporada é o Pedro. Não estou querendo tirar a responsabilidade do Tite. Estou dizendo, o Tite não isso está... Isso pesa. Ao contrário. Estou dizendo assim, o Tite não conseguiu acertar o time depois que perdeu o Pedro? Eu acho que não, porque a gente está falando também de jogador de seleção. É a característica de jogo que ele gosta, que levou para a Copa, joga de costas, o Bruno tem dificuldade para fazer esse pivô, ele sai da grande área e consegue também conectar os companheiros, tem 30 gols na temporada. Só que eu tenho uma pergunta aqui. Pedro prepara gol, faz pivô. Obviamente vai sentir falta dele, do Luiz Araújo, né, jogadores importantes dentro... Mas qual foi o jogo do Flamengo? A gente está falando de um ano de trabalho. Principalmente nessa temporada que o Flamengo jogou bem com a posse de bola enfrentando o adversário fechado. Qual foi o jogo absoluto, convincente, assim? Do Flamengo? Olha, jogo envolvente. Não tô pedindo show, não. Tô pedindo um jogo equilibrado, assim. Esse jogo aqui, o Flamengo, com a posse de bola, envolveu, criou demais. Não teve? Esse ano, não. No ano passado, quando ele começa o trabalho, tem bons indícios. Mas nesse ano, tanto é que o Flamengo está decidindo fora de casa, embora você ache que casa não conta, mas o Flamengo está sendo obrigado a decidir no Uruguai, porque ele não é primeiro em um grupo muito acessível para ele ser primeiro. Então já não vem tendo os resultados. Agora, ele perde um monte de jogador. Olha isso, olha o que ele está falando aí, Nação. Presta atenção, hein? Era o grupo do Bolívar. Não me lembro mais. O Bolívar foi o primeiro. Milionários. Ele perde um monte de jogador. Os jogadores que ficam não estão em condição física, estão aquém da condição física para fazer até esse jogo associativo que o Dodô falou. Alguns acabaram de chegar, alguns recém chegaram, né? Agora, Lata, Alcaraz, Alexandre. O cara entrou muito mal ontem. Tendo tantos problemas, ele vai mexer justo no que ele tinha como solução, que era o Léo Ortiz. Eu não acho que o Pulgar seja um mau jogador. A fase é ruim, né? Mas a fase é ruim. Mas né? a questão não é nem a escalação do Pulgar. O Pulgar é um jogador escalável, Ortiz, como ele defendeu. É a saída do Léo Ortiz. O cara já está cheio de problema. E tem mais, os trabalhos do Tite, ele é muito preocupado com questões como essa da recomposição. Mas os trabalhos do Tite, eles apresentam raros problemas como esse, mas fatais. Como é que a gente perdeu 2 Copas? Como é que perdeu da Croácia? E da Bélgica também, foi tomando contra-ataque direto. E em alguns casos até históricos, aquela grande defesa do Cássio contra o Diego Souza, aquilo podia ter jogado por água abaixo. Um contra-ataque do Vasco. Então, um contra-ataque. Abel. Num erro do Alessandro. Então, não tinha mais ninguém. Só um pitaco sobre isso que eu acho importante. A Bélgica, o primeiro gol foi... Croácia. O primeiro gol foi escanteio. Foi o gol contra do Fernandinho. O segundo gol foi um contra-ataque absurdo. Eu acho que a Croácia... Lukaku, puxa o Lukaku. De Bruyne. Como é que você resolvia o gol da Croácia? Uma faltinha não parava ali o lance?
Não, da Bélgica também. Faltinha no Lukaku. Uma falta que não tinha o Casemiro, o Fernandinho não fez a falta. Mas aí não é só... Mas aí É o jogador. Aí é o jogador. Ninguém fazia falta. Alguém tinha que ter feito falta no Lukaku contra a Bélgica. Não, tudo bem, a gente tá falando E sobre... outro, o Fred não era pra estar lá na frente. A gente tá falando... Se foi o Tite que mandou, ele errou. Abel, a gente tá Não falando... é isso? A gente tava ganhando o jogo da Croácia. A gente tava Tô com a errado? bola no ataque antes. A gente tá falando sobre 2 lances... Era pro Brasil estar se defendendo. Sim. Não o Brasil tá atacando. Não, o gol da Croácia não dá nem pra... Porque é um trauma nacional. Não, é porque a gente está citando porque foram contra-ataques como o de ontem. Mas o de ontem uma falta simples. Mas ontem o Flamengo tinha que estar atacando, sim. Sim. Mas tinha que estar preparado para o contra-ataque. Mas aí você tem que ter a malandragem. Aí também você não dá pra colocar na contra o Tite. Não tem um jogador pra você parar? Para a jogada. Para a jogada. É um lance agudo aí. Ó. Você vem pra pulgar e erra o passe. Para a jogada com uma falta. Olha esse lado. Para ali olha o pulgar. Para a falta. E olha esse lado. Quem é que corre atrasado? Fabrício ali, Bruno, que para. devia estar ali? Agora, ninguém fez parou. falta. Ninguém fez a falta. Concordo a com falta você. faz parte do jogo. Então aí também tá na conta do jogador. E no lance do gol, ficam marcando a bola em vez de marcar o Cabreiro. Mas, assim, pode ver que soltam, deixam o lógico, Cabreiro. tem a conta do jogador. O jogador, ou não sei, se o técnico não fala, olha, vocês têm que parar a jogada. Aí, isso é básico no futebol também, né? Mas, assim, além de tudo, é um erro muito grande porque ele extrapola a questão de matar com a falta. É um contra-ataque desenhado desde o campo de defesa, com muita gente do Peñarol. E, assim, você sabendo que o roteiro do jogo era esse, não é que aconteceu um cenário improvável, sei lá, de uma jogada coletiva do Peñarol de posse de bola que você não imaginava. Isso é o óbvio. Era o que imaginava que era um Claro que perigo. ia acontecer. E aí você Contra-ataque. tinha 2 laterais subindo ao mesmo tempo e você não estava resguardado defensivamente com essa possibilidade. Então, para mim, aumenta a responsabilidade de todo mundo. Da falta, que acho que vocês pontuaram muito bem, mas também de uma situação que já devia estar previamente estabelecida. Então, esse gol expõe muitos erros do Flamengo. Eu faço questão de pontuar tudo isso, responsabilidade dos jogadores, diretoria, do Tite e sua comissão técnica. Claro que tem, porque na minha visão é sempre muito fácil jogar tudo só na culpa do técnico. Tô com você. Fui pesquisar ontem à noite, depois do jogo, os técnicos que passaram pelo Flamengo depois de Jorge Jesus. Tá? Você falou o nome mágico. Que é o referencial. Eu vou falar aqui um por um. Um nome que... E vocês me dizem, só me diga assim, foi bem aceito pela torcida ou saiu sendo cornetado? Tá bom? Depois de Jorge Jesus. Mas no final, né? Domenech Torrent. Pra mim, a pior coisa que Preciso falar alguma coisa? Domenech Torrent, tá bom. Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Saiu bem ou mal? Mas pra mim foi injustiçado em vários momentos. Não, mas saiu bem ou mal? Saiu com... Torcidas gostava? Aceitava? Falaram que... Saiu com Rogério Ceni. Falaram que foi campeão brasileiro apesar do Ceni, que eu acho uma baita injustiça. Renato Gaúcho chegou na final da Libertadores, perdeu na prorrogação. Mal. Saiu bem ou mal? E esse era o sonho de consumo antes do Jesus ser descoberto, né? Só se falava de Renato no Flamengo. Maurício Souza foi interino. Paulo Souza, não preciso nem falar nada. Mas Precisa? Esse também mereceu. Esse foi um dos piores. Esse mereceu. Eu concordo, esse mereceu. Dorival Júnior, campeão da Libertadores e da Copa Esse do é o Brasil. grande injustiçado. Saiu como? Peraí, Pela diretoria e pela torcida também. Não, aí... Não. Torcida também. Reclamavam quando ele poupava jogadores no Campeonato Brasileiro. Eu lembro bem. Mas aí tá na contra direção, Abel. Mas a torcida apoiou. Torcida hein, cornetava também. A torcida não fez... A torcida do Flamengo acaba aceitou. cornetando muito por conta de 2019, porque ela quer o Não, mas é isso que eu tô falando. Só que no geral... Dorival saiu bem ou mal? Não, mas no geral a torcida queria a permanência dele. Mas no geral... Alguma parcela... Tenho minhas dúvidas. A torcida foi Vitor cúmplice Pereira. no silêncio, no caso. Vitor do Pereira. Não, trabalho... É ruim. Jorge Sampaoli. Também é a mesma coisa. E agora Perdeu Tite. no meio Então do campo. nenhum técnico serve pro Flamengo. É sempre culpa dos técnicos. É isso? Troca toda hora. É legal trocar de técnico toda hora. Existe um mantra... Porque o elenco é maravilhoso, tem que ganhar de todo mundo, não tem mais time nenhum. É isso? Existe o mantra do Jorge Jesus. O cara tá distorcendo aí, né, gente? Vamos falar a verdade. Aí o cara distorce o que se fala. Ninguém tá falando que nenhum técnico serve pro Flamengo. Ele já tá distorcendo o negócio. Estão se falando que o trabalho dele é ruim. Assim como o do Sampaoli foi ruim. Dorival já não acho que foi ruim. Mas tem torcedor que quer a saída do cara. Eu não concordei com a saída do Dorival. Mas, enfim, é isso. Porque ele sabe que o que ele fez aqui foi muito histórico. Eu acho que é injusto você cobrar que um outro técnico repita o feito de uma equipe histórica dentro do futebol brasileiro. Percebeu? São 9. Sim. Depois do Jorge Jesus, tirando o interino lá, então são 8 com o Tite. Nenhum serviu. Ô, Abel, eu tô muito com você que não dá pra centralizar no Flamengo sempre a culpa no treinador.
Isso é uma cultura que está errada. E não estou querendo, que fique claro, dizer que o Tite, sua comissão técnica, que eles não têm responsabilidade. É isso. Tem. Mas, para mim, é muito simples chegar aqui sempre e dizer assim, a culpa é do técnico, jogadores foram todos maravilhosos, a diretoria maravilhosa, a preparação física, departamento médico. Para mim, tem muita coisa envolvida. Eu gosto de falar de tudo. É muito fácil chegar aqui e sempre falar que a culpa é do técnico. Começar pelo planejamento errado, então, né? O planejamento vitimou muita gente aí. Muito. O próprio Vitor Pereira. Agora ano passado foi uma vergonha, Tite, né? O próprio Renato. Olha, Renato tinha esse problema também. Lesões, problemas físicos, desde a época do Renato, do Rogério Ceni. Mas essa temporada ainda eu acho acima do padrão lesão. de lesão. Mas sabe o que é importante isso que o Donco está falando? Para mim é acima. Aí tem que ser justo também. Se tem uma comissão técnica que se preocupou com a parte da saúde, era com a parte cornetada física, porque poupava com foi a comissão do Tite. Tomou muita pancada porque ele preservava. Beleza. Concordo que não é só o Tite, gente. O Dorival também queria poupar no Brasileiro. Os caras reclamavam. Foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Reclamaram, porque o Flamengo não pode largar o Brasileiro. A opção lá atrás do Carioca, de ter pisado no acelerador, é importante para a direção vencer, para o próprio Tite, eu acho que é um erro. Você começar com tanta força assim para um campeonato carioca, um clube como... Qual foi a pisada no acelerador? A botar time titular e direto. Na final? Não. O primeiro jogo estava decidido já. Botou o time titular. Mas no último jogo ia pôr reserva? Não, mas no Campeonato Carioca ele deu uma minutagem alta para vários jogadores titulares do Flamengo. Tá, vai. Eu acho que para um time que tem dificuldade física, por característica, um time mais técnico, a corda vai ficar apertada e uma hora a conta chega na temporada. Tá pagando em setembro o que fez no começo do ano. Mais uma vez. Com o Renato também foi assim. Mas no começo do ano fez algo tão assim absurdo? Para mim, uma coisa que é muito determinante, e até por isso que eu sustento o meu argumento de que ok, os outros treinadores também têm motivo de reclamar de lesão, de tudo que aconteceu, do desgaste físico, mas esse ano é o pior. Para mim, é o preço do absurdo da Copa América. Desculpa, assim, não à toa os uruguaios todos sofreram em algum momento. Todos do Flamengo. E aí você está falando de um Vinha, está fora da temporada, o Arrascaeta que não jogou bem ontem, mas acho que ainda é muito rescaldo. E o próprio De La Cruz, muito por conta que estava voltando. O que aconteceu da Copa América, para mim, é muito sério. É um mês inteiro que você teve uma competição que a coisa foi um mês bom do Flamengo até, né? Exato, porque mas assim, é uma coincidência. Porque o Tite, talvez tenha sido o melhor mês do Flamengo, porque o Tite conseguiu criar soluções ali. Uma delas, quem que foi para o volante? Léo Ortiz. O Lohan. Lohan, que agora sumiu. Perdeu espaço. O próprio Wesley, na época, jogou bem. Só que... Completa que eu preciso chamar o intervalo. Eu acho esse ponto do calendário, o Flamengo fez um movimento para reclamar de maneira justa. Eu acho que todos os clubes deviam reclamar, mas tardio, porque a gente já sabia há um ano, gente. Há um ano que a gente está falando. Também, ano que vem vai ter o absurdo de novo no calendário. Chegar e reclamar, né? Vai ter a Copa América e o Campeonato Brasileiro não vai acabar. Vai dilacerar as equipes na parte física. Só que esse movimento devia ter sido de uma maneira organizada, orquestrado pelos clubes, com um ano de antecedência. Na véspera, você acha que algo ia ser modificado? E tem uma pergunta importante. O Flamengo tem condições, tem qualidade, tem força técnica, mental, física para reverter, para eliminar o Peñarol jogando lá em Montevidéu e chegar às semifinais da Libertadores? Tudo isso a gente vai responder daqui a pouco. A gente vai falar muito mais de Flamengo, mas vamos falar do Cruzeirão cabuloso. Olha, Rubinho, como você pode observar, filho feio não tem dono. Essa que é a verdade. Filho feio não tem dono. Não é só no Flamengo. Então, assim, cara, quem vai assumir essa pica aí? Quem vai assumir essa lástima, esse terror? Léo Jardim? Vai aguentar a pancada? Jorge Jesus? Quem que você acha que deve ser o novo treinador do Flamengo? Eu apostaria no ex-treinador do Botafogo, o português. E aí, o que você acha? Comenta aí. O BAP já falou que se ele ganhar a eleição para presidente do Flamengo, vai contratar o Jorge Jesus. Então, assim, se o BAP ganhar, ele vai atrás do Jorge Jesus. O Jorge Jesus vai aceitar? É outra história, gente. Não sei. Pode ser que aceita, pode ser que não. O que você acha? Você acha que o Jorge Jesus topa vir pro Flamengo de novo? Comenta aqui. Você acha que ele topa? Não sei. Pode ser que tope, pode ser que não. Uma incógnita. Acho eu que o Jorge Jesus já ganhou o que tinha que ganhar
E não tá mais nessa fase de querer só ganhar dinheiro. E aí, meu irmão, o caminho é o Flamengo. Torcida maravilhosa, maior do mundo. Ah, mas lá ele tá ganhando tudo, tá. Mas aqui é paixão, né, cara? Isso aqui, ó, o manto, a torcida rubro-negra é diferenciada. Você concorda comigo, né? É possível que você não concorda. Então deixa aqui os comentários, né, em relação a isso. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim, todo dia eu venho aqui e te deixo a par de tudo que tá acontecendo no Flamengo, por dentro de tudo. Tamo junto. Compartilha o vídeo, cara. Bota naquele grupo do WhatsApp. Bota aí, vai. Naquele grupo do WhatsApp que você tem lá de rubro-negro, que eu sei que você tem. Manda pros caras lá, pra esse cara ir por dentro. Beijo no seu coração rubro-negro. Eu fui nação.